Pessoal, bom dia, começando aqui mais uma aula de português, certo? Espero que vocês estejam bem, né? Mais uma semana começando aqui, todo mundo em casa, mas vamos lá. Importante é que a gente não tá deixando de estudar, não estamos deixando de aprender os conteúdos do quinto ano, né? Pelo menos eu tô ficando bem feliz assim com os resultados de muitos alunos que estão se dedicando, estão fazendo as atividades em dia, estão tentando, até aquelas vezes que às vezes é mais difícil, tem umas coisas que são mais difíceis, mas tentam, vão lá, a gente tira dúvida e estão conseguindo. Ótimo. Só tem pena que não ser todo mundo, mas muitos estão se esforçando, estão gostando, tá dando certo e vamos nessa. Gente, hoje é simples, certo? Não vai ter muita coisa nova na atividade de hoje. E a atividade, como sempre, vão ser aqui 3 partes. A primeira parte que nós vamos começar é com a leitura. E como eu tenho feito nas últimas semanas para analisar a leitura de vocês, isso é uma das partes que eu estou gostando mais, de estar vendo a evolução da leitura, né? Tem alunos aí lendo mais de 120, 130 palavras por minuto, e os outros que liam um pouquinho já estão melhorando. Ótimo. Então hoje vamos ter mais uma leitura daquelas que vocês vão gravar o áudio e mandar para mim, tá certo? No áudio vocês podem gravar o texto todo, que daí eu analiso, eu vou escutar ele todinho e vou analisar o que eu preciso analisar, tá bom? O texto, eu vou já vai ser o próprio texto da atividade de hoje, que é lá da página 137. Esse textinho aqui, ó, que é um artigo, deixa eu sair da frente, é um artigo de divulgação científica, escrito por alunos de uma escola na Inglaterra, com idades entre 8 e 10 anos, ó, mais ou menos a de vocês também. E veja o que os jovens cientistas descobriram e como chegaram a essa descoberta. Como está falando, o tema é a memória de cores das abelhas. Vai falar sobre as abelhas, como elas decoram as cores e como isso ajuda elas a encontrar alimento, certo? Não vou ler o texto, mas vocês vão ler e vão me mandar o áudio lendo. Essa é a primeira parte da atividade de hoje. Que também você tinha que ler o texto para poder fazer as atividades, né? Então, ó, primeira coisa, leia o texto e me mande. Segunda, pessoal, vocês vão virar e responder as atividadezinhas sobre o texto, tá certo? Bem simplesinhas, né? Como aquelas de sempre. Tem a questão 1, que é para você conversar. Se não tiver colegas com quem conversar, você pensa com você mesmo para relembrar aqui o que acabou de ler. Tem o trechinho aqui do Fique Sabendo, que vai dar algumas informações, ó. Fique sabendo. O artigo de divulgação científica transmite conhecimentos e informações sobre pesquisas e experimentos da área científica. Ele é composto dessas partes. Aí tem a introdução, que é quando é apresentado o fenômeno que vai ser verificado, dados de pesquisa e metodologia, a apresentação dos dados coletados e dos procedimentos usados na pesquisa, resultado, a apresentação dos resultados ou efeitos obtidos na pesquisa e a conclusão, afirmação final do que foi observado. Observação. A metodologia de alguns experimentos pode apresentar etapas mais específicas como os testes. Ou seja, um artigo científico tem essas 4 partes. A introdução, que é quando ele vai falar do que o texto vai falar. 2, os dados de pesquisa e metodologia, ou seja, o que eles descobriram, como eles descobriram, o que eles fizeram. O resultado é o que foi descoberto depois de toda a metodologia e a conclusão a que chegaram. No texto que vocês leram das abelhas, que vocês vão ler depois desse vídeo, tem essas 4 partes. E vocês vão fazer aqui na 2. Ó. Na 2 tem assim, numere os parágrafos do texto, ou seja, colocar números. Não precisam fazer essa primeira parte, porque aqui já está, ó. Parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 7 parágrafos que tem nesse texto. Já tem aqui, eu não apaguei não. Não, para ajudar. Aí agora, aqui embaixo, o pontinho vermelho. Agora, deixa eu aumentar. Escreva quais são os parágrafos que correspondem às partes que compõem o artigo. Olha aí, introdução. Vocês vão dizer qual é o parágrafo do 1 até o 7, que é a introdução, certo? É bem simples. Se a introdução é o que começa, qual é o parágrafo que vai ser a introdução? Qual é o parágrafo que vai ser a introdução? O primeiro, né? Você coloca aí 1. Aí depois, dados da pesquisa e metodologia. Vocês vão sempre voltando no texto e vão procurar quais são os parágrafos que tem os dados, o que eles pesquisaram, como eles pesquisaram e vão colocar lá. Pode ser 1 ou 2 ou 3, não sei, você tem que ver. Resultado, você vai ver quais são os parágrafos que tem o resultado e quais os parágrafos que tem a conclusão, tá certo? E vão colocar aqui, só vão colocar se é primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim. Terceira questão. Complete as frases com as palavras do quadro. E tem as palavrinhas ali. Buscam, coletam dados, fenômenos, mistérios, pistas e testes. E você vai ler as frases e colocar a palavra que complete melhor. Tipo na A. Para desvendar, como os do conto O Incrível Enigma do Galinheiro, os detetives, aí tem 2 palavras, que os ajudam a tirar conclusões. Lembrando, gente, por favor,
leiam a frase, tentem completar de acordo com a frase, para fazer sentido. Porque às vezes está acontecendo de algumas pessoas, não citar nomes, né? Mas vê essa atividade, pega do jeito que tá e só coloca. Só coloca as palavras, nem lê se a frase está fazendo sentido. Façam isso não, por favor. Isso aqui é simples. E assim, questão 4. Essa questão 4 é interessante. Vocês vão responder ela, vocês vão ver que responder ela, vocês não vão escrever nada. Vocês vão só fazer um testezinho aí, não vai precisar mandar pra mim. Se fosse a gente estivesse na sala, ia ser bem engraçado ver isso aqui, a gente ia tentar fazer essa questão 4, mas como a gente não tá, não vai dar muito certo. Mas vocês façam, que é a partir da 4 para fazer a 5 e a 6, tá bom? Olha a 4, que doidinha. Agora você vai participar de um teste para avaliar seu nível de atenção. Fale em voz alta apenas o nome da cor com que foi escrita cada palavra, sem falar a palavra. Você consegue? Tipo assim, eu mesmo não consigo, tá? Isso aqui é um teste de atenção, mas também é uma forma de uma brincadeira, né? Vocês podem ver o seguinte, ó. Tem as palavras, nomes de cores, só que você não pode falar a palavra, você tem que falar a cor. Por exemplo, aqui, ó, começa aqui o amarelo. Tá escrito amarelo, mas qual é a cor dele? É verde. Aí você tem que falar verde. Aí tem aqui o azul, só que o azul não é azul, o azul é o quê? Vermelho, você tem que falar vermelho. No laranja, tem aqui, você tem que falar azul, entendeu? Façam esse testezinho, depois vocês só me dizem como é que foi. Se vocês conseguiram muitas palavras ou não. Quando você for responder a 4, só coloca assim, consegui tantas palavras, consegui todas, né? Por exemplo, vou tentar aqui, olha só. Tentar falar só o nome das cores, ó. Verde, vermelho, azul, amarelo, azul, preto, vermelho, azul, verde, preto, vermelho, amarelo, verde, azul, preto, azul, vermelho e verde. Consegui, quase não foi. É complicado, porque assim, a gente lê e quer falar o nome da palavra, vai ter que falar o nome da cor. E assim, depois de fazer essa brincadeirinha, esse teste, vocês vão responder aqui as 5. Se é preciso ter conhecimentos científicos para compreender o artigo sobre as abelhas e o teste de atenção das pessoas? Você acha que precisa ter conhecimentos científicos para entender aquele teste, ou o texto e esse teste, ou não? E a 6, estudar o comportamento dos animais pode ajudar a compreender o comportamento humano? Isso aí vocês vão colocar o que vocês acham, certo? E assim, além disso, pessoal, virando aqui na próxima página, tem outra atividadezinha pequenininha sobre verbete, que é a palavra pesquisada no dicionário, quando você procura uma palavra lá no dicionário para saber o significado dela. E tem aqui um trechozinho da reportagem que chama Telescópio da NASA descobre o sistema solar com 7 planetas como a Terra. Interessante. A gente sabe que a gente está no sistema solar, que tem aqui nossos 8 planetas, né? Vênus, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Netuno. E Urano, eu pulei Urano, olha. Ver que eu estava contando, só deu 7, né? 8 planetas, e foi descoberto aí um sistema solar muito parecido. Olha só, será, né? Será que tem gente por lá? Será que tem os alienígenas existem? Não vamos saber. Mas o textinho aí vai mostrar um pouquinho sobre isso. E assim, leiam o texto, claro. Eu não vou ler aqui para não demorar. E tem assim a questão. Leia os verbetes das palavras destacadas no texto. Tem 2 palavras. Ano-luz, que aqui está explicado o que é um ano-luz. E abundante, está explicado aqui no laranja o que é abundante. Quadrozinho verde. Ó. Além dos significados da palavra, os verbetes do dicionário trazem outras informações, tipo a divisão silábica, pode ver que ele ensina como dividir as sílabas. Olha aqui, ó. No ano-luz tem assim, ano-luz, ou seja, são 3 sílabas. No abundante, abundante, são 4. Ou seja, o verbete não ensina só o significado, ó, ensina também o significado, ensina a divisão silábica, ensina a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte. Olha só aqui no ano-luz. Tem a sílaba forte, ó, o luz está sublinhado. No abundante, ó, dan está sublinhado. Indica plural, gênero e pronúncia. Veja aqui no ano-luz, o plural é anos-luz. E aqui na frente tem SM, que significa substantivo masculino. Certo? Aí aqui também no abundante, ó. Tem aqui abundante. Tem aqui na frente ADJ, que é adjetivo, certo? E assim. E pronúncia. E sempre informam a classe gramatical, se é substantivo, verbo, adjetivo, etc. Como a gente está vendo ali. Para essas informações, usam-se abreviaturas. Quem já estudou antes, lembra? Abreviatura, que você tem uma palavra, você não escreve ela toda. Escreve só um pedacinho que já dê para descobrir. Tipo, ó. SF, substantivo feminino.
do lado. SM, substantivo masculino, que tem aqui no ano luz. DIN, diminutivo. V, verbo. PL, plural. ADJ, adjetivo. Essa primeira questão é mais só para ler, e aí a partir disso a gente vai fazer a 2, ó. Pesquise no dicionário o significado destas abreviaturas e registre. Bom, pesquise aí. Você pesquisa, pode usar na internet também, ó. O que é a abreviatura de ADV? O que é ADJ2G? Né? Você vai colocando aí. Vai pesquisar e coloque na frente. Aí na 3, complete cada coluna com as duplas de palavras abaixo de acordo com a pronúncia. Consulte o dicionário se tiver dúvida. Seguinte, ó. Só vendo aqui. Certo. Ó, tem aí palavras com o fechado no singular e no plural. Palavra, por exemplo, em que a letra O tem o som fechado e não muda quando passa por plural. Vou dar um exemplo, já se pode colocar aí. Tipo, aqui em cima tem a palavra, ó, globo e globos. Ó, fechadinho, né? Grosso. Globo e globos. Continua, né? O mesmo globo, globos. Não muda. Aí, em compensação, tem a palavra osso e ossos. Assim, ó, osso é fechado, ossos. O é aberto. Ou seja, nessa primeira coluna aqui, vocês vão colocar as 3 duplas de palavras que o é fechado no singular e continua fechado no plural. Já dei um exemplo que é o globo e globos. Já podem colocar. E na outra, vocês vão usar exemplos de plural em que no singular o O é fechado e no plural o O é aberto. Tipo osso e ossos. Já podem colocar, você só tem que achar os outros 2. Ok? E, por fim, tem a questãozinha 4. Observe os verbetes dessa página de dicionário e converse com os colegas. E tem umas perguntinhas, né? Que verbete apresenta 4 significados que são muito diferentes entre si? Vocês vão ver aqui. Tem várias palavras. Algumas palavras têm mais de um significado. E aí, interpretando na A, qual é o que tem 4 significados que são muito diferentes? B. O que significa fig, F-I-G, que aparece no verbete caritó? E C. Na fala, o som do O de caridoso é aberto ou fechado? O que o dicionário informa sobre isso? Certo? Dê uma olhadinha e responder. Gente, estamos chegando ao fim. Além disso, vamos ter aqui 3 questõezinhas extras, como sempre. E as questões de hoje são importantíssimas. São as questões sobre verbo, sobre tempos verbais, que a gente já viu antes. Vocês veem isso há muito tempo. Só que, como a gente faz um tempo que a gente não vê, tem certeza que muita gente está esquecendo. Ó. Todas as perguntas são sobre tempos verbais. Ó, não vou ler o texto aqui, mas tem a pergunta. O trecho desse texto que apresenta uma ideia de presente, o agora, o hoje. Ó, na questão A, pode ser que a novidade nunca saísse do papel. Ó, o verbo é saísse, isso é presente. B, isso faria uma grande diferença para a história. C, quando ainda éramos colônia de Portugal. E D, os planos de construção já estavam em andamento. Primeira questão sempre vem com a resposta, que já tem que é a B. Ó. Os tempos verbais principais caracterizam pela representação de presente, que é o momento em que ocorre, passado, que é a ação finalizada, e futuro, planejamento da ação futura. E já tem a resposta, não se preocupe. O que vocês vão ver é a 2, certo? Que leia o textinho, que assim, não basta só olhar o verbo, leia o textinho para procurar entender direitinho. E esse aqui é sobre a expressão destacada, tem uma palavra destacada, vamos dizer se é presente, passado, futuro, ou se não é um verbo. E tem a 3, que também vocês vão ler o textinho para entender do que está falando, entender o contexto, para quando for responder, poder achar a palavra que caracteriza futuro, certo? Atividades de hoje, só recapitulando, ler o texto e mandar, responder as atividadezinhas sobre o texto das abelhas, responder as atividadezinhas sobre o verbete e fazer essas 3 questões. Acaba sendo 4, né? Gente, valeu. Nos vemos daqui a pouquinho com a aula de matemática.